Site Portela Online está entrando em contato com o delegado de polícia responsável pelas investigações que apura o caso do atropelamento de Antônio da Silva, de 56 anos, que acabou fraturando as duas pernas nesse atropelamento que aconteceu na segunda-feira, dia 17, na madrugada da segunda-feira, dia 17. Boa tarde, delegado. Acabamos então de saber da prisão do motorista que causou este atropelamento. Mais uma vez, boa tarde. Nos conte um pouco a respeito, delegado, por qual motivo aí o senhor solicitou ao Poder Judiciário a prisão do motorista? Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos os apreciadores aí do site aí do Portela Online, né? Nós, com o avanço das investigações, conforme toda a comunidade está acompanhando, nós acabamos aí por fazer uma representação pela prisão preventiva, né, do investigado, representação essa que foi endossada pelo Ministério Público e acolhida pelo Poder Judiciário, né. A prisão preventiva, delegado, ela é pelo período de quanto tempo? A prisão preventiva, ela se aperfeiçoa, enfim, os requisitos legais se fazem presentes na prisão preventiva quando há elementos suficientes de prova a indicar a prática de uma infração penal que tenha pena, entre vários requisitos, que haja uma previsão de pena superior a 4 anos, né? Então, presentam requisitos legais, como, ao nosso entendimento, esta conduta do investigado ela foi praticada de forma dolosa, né? Ou seja, ele assumiu o risco de produzir um resultado que para ele era previsível, ou seja, ao nosso entendimento ali, há uma tentativa de homicídio, né, praticado no ambiente de trânsito, né? Então, considerando presente, né, que neste caso a infração penal prevê, né, uma pena superior a 4 anos, considerando que neste caso, devido à gravidade do fato, o abalo à ordem pública está presente. O que é o abalo à ordem pública? É quando o indivíduo, né, de forma desatinada, pratica um fato rompendo com o tecido social daquilo que a paz e a segurança pública tem imposto para todos os indivíduos para não ser praticado. Então, quando um fato deste é praticado, ele atua de forma pedagogicamente negativa. Então, os órgãos de repressão têm que agir para inverter essa lógica e dizer para a coletividade: isto não pode acontecer, isto não pode virar regra, isto não pode se tornar algo habitual na conduta de qualquer indivíduo, né? Não importa. Então, com base nisto, né, e com os elementos de prova colhidos, foi solicitada a prisão preventiva, que foi deferida e o indivíduo está preso nesse momento. Delegado, a partir do momento que o senhor faz um pedido de prisão preventiva para o Poder Judiciário, o Judiciário é endossado pelo Ministério Público, o senhor tem absoluta certeza que foi isso, que na verdade ele teve a intenção de praticar este atropelamento. O que foi determinante em todo esse processo para o senhor chegar a essa conclusão? Sandro, é bem feita essa tua pergunta. Na verdade, nós, operadores do direito, né, cabe a nós, enquanto Polícia Civil, apurar o fato, colher as provas, né? E a partir da colheita das provas se faz uma linha de convicção do que foi produzido para poder concluir, à luz do direito penal, né, os contornos que a conduta do indivíduo assume frente ao direito penal, né? Então, eu não posso aqui afirmar que ele quis atropelar e quis matar, né, a vítima. Agora, o crime doloso inclui neste raciocínio que, embora ele não quisesse, mas com a conduta dele, ele assumiu o risco de produzir, inclusive, a morte da vítima. Quando você trafega em alta velocidade, quando você, pelas imagens, aponta que o veículo poderia ter optado em seguir direção diversa, porque havia um bom espaço
né, à esquerda da vítima, havia espaço suficiente para ele ter desviado da vítima. E quando, na verdade, você enxerga pelas imagens que o veículo foi, inclusive, né, direcionado em cima da vítima, então o condutor do veículo, pelo menos, assumiu, com a sua conduta, o resultado de um dano gravoso que poderia acontecer para a vítima, inclusive o de matar. Não é possível que, aparentemente, pelas imagens, você assuma o risco de querer ferir uma vítima. Naquela velocidade, nas circunstâncias que se enxergam pelo vídeo e pelos demais elementos escolhidos, no mínimo, o nosso entendimento é no sentido de que ele assumiu, com a sua conduta, o risco de produzir um dano grave, incluindo a morte da vítima. Isto se reforçou com a fogo do local, diferente, né, ao investigado, ao motorista. Essa vítima deveria ter caído, sendo praticamente morta ali, e com a falta aí de um socorro e tudo mais, ela poderia ter alcançado o êxito legal. Então, a leitura jurídica de todos esses elementos colhidos e das imagens, nós temos a convicção de que ele assumiu o risco de produzir um êxito letal na vítima que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, por nosso entendimento, se trata de um crime doloso de tentativa de homicídio praticado em cenário de trânsito, e essa tese foi acolhida pelo Ministério Público e endossada pelo Poder Judiciário, que decretou a sua prisão. Certo, delegado. Realmente as imagens, quem viu, abala bastante, né? São chocantes as imagens, né? Das câmeras de segurança, né? E o Antônio da Silva está hospitalizado ainda, né? Com fraturas nas pernas. Esperamos que ele supere isso, né? Ele continua internado, estável, não corre risco de vida, mas a internação dele tem a ver, e nesse ponto nós temos que elogiar a administração do hospital e os médicos, tem a ver com os cuidados redobrados para que haja uma pronta recuperação também no seu estado clínico. E agora, delegado, quais os próximos passos aí da Polícia Civil? Os próximos passos agora vão se direcionar na finalização do inquérito policial, né? Nós estamos apenas aguardando ainda alguns poucos desdobramentos aí que dizem respeito a provas periciais, e no mais aí a prova no que tange, né, ao esclarecimento da autoria, ao que tange no esclarecimento das circunstâncias do fato, estão praticamente já sedimentadas, e num prazo aí, no máximo aí agora, inclusive, né, com a prisão do suspeito, no prazo máximo de 10 dias, nós vamos concluir as investigações. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações, e eu sei que o senhor está em diligências aí no município de Santa Rosa, por esse motivo a gente está realizando essa entrevista com o senhor por telefone. Agradecemos a disponibilidade e desejamos aí um bom trabalho para o senhor. Obrigado, Sandro, e uma boa tarde a todos que nos ouvem. Um grande abraço.